Todas as vezes que alguém me pede para falar sobre isso, eu fico pensando como o cinema, ele tem uma coisa misteriosa que ao mesmo tempo é um mistério e uma miragem, assim, que a gente fica perseguindo, né, cada um de um jeito, eu com a pesquisa, vocês fazendo filme, enfim. E eu acho que é isso, assim, Guido é uma pessoa que perseguiu esse mistério, essa miragem do cinema por vários caminhos, como professor, como esse mediador, como documentarista, né, como um organizador de festivais, não só a jornada, mas outras coisas também, curador, júri, enfim, cineclubista. Então eu acho que é isso, ele foi um obstinado perseguindo essa miragem, né, esse mistério que é o cinema. E nesse caminho dele ele vai levando um monte de gente junto, assim. Conheci Guido na graduação e estava procurando estágio e um colega me avisou, né, que tinha esse estágio de pesquisa com o pessoal de museologia que queria montar uma exposição sobre os 35 anos, se não me engano, da jornada. Isso virou, assim, a pesquisa da minha vida, literalmente. Bom, falar sobre a jornada é um universo de coisas, né? Porque a jornada começa em 72 e ela começa como jornada baiana. Depois, em 73, ela vira jornada nordestina. Em 74, ela vira jornada brasileira. Nos anos 80... para os anos 90, ela vira a Jornada Internacional de Cinema da Bahia, e ela tinha uma importância fundamental, eu acho que em alguns aspectos, assim. Primeiro, do meu ponto de vista, que é esse lugar de um aspecto formativo mesmo, pensando que era um período que não existiam cursos de cinema na Bahia, então o cineclubismo, né, o clube de cinema e os festivais de cinema, de forma geral, eram os espaços onde as pessoas trocavam e aprendiam, né, e viam os filmes que não iam passar na programação normal dos cinemas. Tem um aspecto que é também do ponto de vista das políticas, né, relacionadas ao cinema, e aí uma série de questões que são super importantes do ponto de vista da política, né, do que hoje a gente chama de políticas públicas em relação ao cinema brasileiro, aconteceram dentro da jornada, com presença de ministros, diretores, gente, por exemplo, lideranças da Embrafilme, as discussões sobre resolução do Conscine, tudo isso acontecia dentro da jornada. E, por um outro lado, também tinha uma dimensão do que a gente vai chamar da resistência cultural, pensando na política de uma forma mais ampla. Afinal de contas, era um festival de cinema que acontecia durante a ditadura e que acontecia em alguns espaços, assim, alguns mais visíveis, outros menos visíveis, né? Assim, tem uma relação direta com a UFBA, isso às vezes as pessoas esquecem. A jornada ela surge dentro do Grupo Experimental de Cinema, que era uma atividade extensionista da UFBA, que foi fundada por Guido e Walter da Silveira em 68. Então, tem essa dimensão, né, da resistência cultural e, por exemplo, o Goethe, como você fala do ICBA, é super importante nisso, porque é um lugar que vai abrigar não só as questões do cinema, mas de artes de uma forma geral na Bahia durante os anos 70, e que vai ter uma centralidade fortíssima. Então, muitas coisas da programação vão acontecer no Goethe, né, no ICBA. Não acontece tudo lá, mas muita coisa vai acontecer lá, que assim, as pessoas, na época, quando eu entrevistei, né, consideravam como um espaço de respiro, né? Era possível debater questões, falar de coisas, reunir muita gente num momento em que isso era considerado criminoso, né? Muitas vezes. Então, esses são 3 pontos principais, mas além disso, tem também uma relação que vai se estabelecer com cinemas latino-americanos. Isso é muito importante. Também, como é muito importante a dimensão com os cinemas africanos. Tanto que a jornada é um dos primeiros festivais brasileiros que vai falar sobre o apartheid e que vai fazer uma discussão em torno dos filmes africanos. Também é uma das primeiras vezes que se passa filme cubano no Brasil. É um universo assim que eu fico muito chocada como é que as pessoas faziam tudo aquilo na base do telefonema, do telegrama e da carta. E mandando os filmes por malote, porque era película, né? É um outro universo completamente diferente do que a gente está acostumado hoje, né? Que você manda um link, que você manda enfim, né? Baixa lá tal e resolve a vida. Tinha toda uma dinâmica de materialidade no momento em que transporte e comunicação era muito mais precário do que é hoje. Então é impressionante o que esses caras fizeram.
Impressionante.